Oitava reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador doutor professor Rogério de Luca para ler a ata da reunião anterior. Boa tarde aos colegas, vereadores e vereadoras da cidade do Recife. Aos 16 dias de setembro do ano 2014, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, bairro Boa Vista, nesta cidade, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se na Câmara Municipal do Recife, sob a previdência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Augusto Carreras e Almir Fernando. Contudo, com a presença dos demais vereadores e membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Amaro Cipriano, Maguari, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Imado Oliveira, Eduardo Cheira, Gilberto Rafael, Stefano Manudo, Eurico Freire, Felipe Francis Mar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Jadeval Lima, Jário Brito, José Simões, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marco de Bria, Priscila Casa, Raul Gilman, Rogério de Luca, Vicente André Gomes e Hilton Brito. No expediente do dia, ao qual constar a seguinte matéria, projeto de lei número 17576 de 2014, de autoria do vereador Almir Fernando, requerimento também do 49997, 178, de autoria do vereador Almir Fernando também, vereador Aerto Luna, 5.014/2014, Priscila Krause, 5.015/2014, também de autoria do vereador Aerto Luna, 5.016, Marco Aurélio, 5.017, 5.018, Davi Muniz, Isabela Rodão, 5.020, Amaro Cipriano, 5.021, Josemir Simões, 5.022, Amaro Cipriano, 5.023, 5.024, de Almir Fernando também, da Isabela de Rodão também, 5026, 5027 a 29, de Almir Fernando novamente, Aderaldo Pinto, 5031, 5032 e Eduardo Cheira, 5034 a 560. Na ordem do dia, constar a seguinte matéria: discussão única do requerimento 49446/2014, da autoria do vereador Arivaldo da Silva, de indicação ao serviço prefeito no sentido de determinar a operação tapa-buracos na rua 27 de janeiro de Barra Torrões. Foi aprovado. Discussão do requerimento 4947, aprovado. Do vereador, discussão única 4949, André Regis, aprovado. Discussão única do requerimento 4956, de autoria do vereador Almir Fernando, aprovado. Discussão única do requerimento 4958, de Almir Fernando, aprovado. Discussão única do requerimento 4984, de autoria do vereador Almir Fernando, também aprovado. E o 4985/2014, também aprovado. Adiada a discussão única do requerimento 4966, de autoria de Eurico Freire. O requerimento 4974, de autoria do vereador Jadeval, aprovado. Foi aprovado em segunda discussão o parecer 189/2014, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei de autoria da vereadora Michele Collins, que institui o calendário oficial de Recife, Dia Municipal da Oração, aprovado em extra pauta. E foi aprovado a discussão única de requerimento da autoria da vereadora Priscila Krause, nossa futura deputada estadual. Foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 22 de setembro de 2014, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavada a presente ata, depois lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. E da ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. O
ofício 1472, da excelentíssima vereadora Priscila Causi. Ao pedido de informação, objeto de requerimento 4100/2014, 4363/2014, da autoria da vereadora acima nominada, referente a informações pertinentes sobre posteriormente instalações elétricas na Rua Bom Jesus, em especial aos questionamentos que se seguem. E esta pauta, expediente, aliás, temos aqui o projeto de lei número 180/2014, do vereador Almir Fernando. Temos o 181/2014, da vereadora Michele Collins. Um memorando número 049/2014, solicitando a retirada do projeto de lei número 290/2013, do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores e senhoras vereadoras inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Eurico Freire. Vereador Eurico Freire. Vereadora missionária Michele Collins. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para comentar um assunto, porém eu gostaria antes de colocar o posicionamento de diversas pessoas que nos procuraram ontem relacionado à parada gay que aconteceu ontem na Avenida Boa Viagem. Diversos moradores da Avenida Boa Viagem que reclamaram pelo barulho, pela desorganização, por terem que, a partir de 6 horas da manhã, ter sido interditado até as 10 horas da noite, e o questionamento a respeito do posicionamento da Prefeitura, de que alguns eventos poderiam ocorrer na Avenida Boa Viagem, e que esse evento ele não estava na programação a qual foi dada pela Prefeitura. Então, muitos moradores querem saber se isso vai continuar acontecendo todos os anos, qual será a determinação da Prefeitura e o que será feito a respeito desse assunto, porque gerou muitos transtornos para os moradores daquela região. Muitos tiveram que deixar suas casas, muitos tiveram que, a partir desde já de cedo, a lei do silêncio, que antes das 8 horas da manhã não pode ter som, mas foram um som muito alto para poder testar os trios elétricos. E eu quero aqui, em nome de toda essa população que se sente insatisfeita, falar aqui nesta casa e pedir para que a Prefeitura do Recife possa rever esse posicionamento a respeito desse evento que ocorre todos os anos e que ocorreu ontem ali em Boa Viagem. O outro assunto que eu trago à tribuna dessa casa hoje é para tratar de algo que afetará a vida e o futuro de milhares de brasileiros. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal voltou a discutir a legalização da maconha. A audiência pública interativa prometeu subsidiar a decisão de transformar em projeto de lei a legalização ou não do uso do entorpecente para fins medicinais e recreativos. Magistrados e procuradores da República que participaram do debate, alguns defenderam e outros foram contra a regulamentação do uso da maconha. Para eles, uns acham que o proibicionismo não funciona no combate às drogas e outros acham que o Brasil não suportaria a legalização desse entorpecente. O texto prevê a legalização do cultivo caseiro
o registro de clubes de cultivadores, o licenciamento de estabelecimento de cultivo e de venda de maconha no atacado e no varejo e a regulamentação do uso medicinal. E eu, por exemplo, que tenho compromisso com recuperação de vidas, nós não podemos permitir que o uso da maconha seja legalizado. O consumo da substância é uma porta de entrada para o uso de outras drogas mais fortes. Estou realmente perplexa em perceber que alguns membros do Judiciário defendem a regulamentação da substância. Os juízes também sabem os efeitos danosos das drogas à sociedade. Além disso, é comprovado cientificamente que o consumo da maconha gera danos irreparáveis à saúde e ao cérebro. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu descontentamento, o meu repúdio e também o meu protesto relacionado a esta questão que vem sendo encabeçada no nosso país pelo ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que é do partido do PSDB, que hoje tem percorrido o Brasil e o mundo procurando pessoas que apoiem essa ideia da legalização das drogas. E a minha pergunta é, enquanto ele foi presidente do Brasil, que teve todo o poder na mão, por que ele não fez isso antes? Agora que ele não está mais no poder, fica tentando mobilizar as pessoas, convencer as pessoas do malefício que essa droga faz. Se isso é tão bom e tão importante, quando ele foi o homem mais poderoso do nosso país, ele poderia ter se incumbido de ter legalizado as drogas, não agora que não tem mais poder. Então, eu gostaria de deixar aqui esse repúdio e pedir aos nossos senadores de Pernambuco que vigiem nessa hora, nessa votação, que prestem bastante atenção, e aqueles também que estão pleiteando um cargo de senador em Brasília, que possam também refletir sobre essas questões tão importantes. Muito obrigada a todos, boa tarde. Convido o vereador André Regis. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o motivo que me traz à tribuna esta manhã, nesta tarde, é, vereador Eurico Freire, novamente a questão do nosso trabalho, a fiscalização que nós exercemos nas escolas da cidade do Recife. Ao longo de 1 ano e 9 meses de mandato, nós já percorremos todas as unidades de ensino, as mais de 320 unidades, fazendo relatórios, aplicando questionários, fotografando e colocando todas as informações à disposição do cidadão. Quem procurar no nosso site andreregis.com.br vai encontrar o mapa das escolas. Neste mapa, nós temos um relato atualizado diariamente sobre a realidade das nossas escolas e a tragédia que acontece no dia a dia educacional da cidade do Recife. Nós estamos discutindo aqui aspectos relacionados à falta de infraestrutura e à falta de capacidade dessa rede de educar as nossas crianças. Na rede municipal de ensino do Recife, como nós sabemos, como os dados da Prova Brasil e os recentes testes do IDEB atestam, é possível que uma criança chegue no 9º ano do fundamental sem saber ler, sem saber escrever. Apesar do nosso trabalho, vereador Eurico Freire, ser um trabalho que tem sido colocado à disposição do próprio Executivo para a tomada das medidas cabíveis, nós nos surpreendemos, vez por outra, com obstáculos que são colocados pela Secretaria de Educação sem absolutamente sentido. Nesta manhã, a nossa equipe de fiscalização se deparou com o fato de que, a partir de agora,
por determinação do secretário de Educação, ela só poderá fazer a fiscalização acompanhada de uma servidora ou de um servidor da secretaria. Veja, nós já fiscalizamos todas as 320 unidades mais de 2 vezes, vereador Almir Fernando. Nunca houve um registro de incidente. Não há registro de qualquer incidente da nossa equipe no exercício da fiscalização. O que nós percebemos com essa ação agora, de procurar criar um obstáculo para que a gente tenha uma agenda fixa junto com uma agenda de alguém da secretaria, é a tentativa de inibição dos servidores das escolas. A tentativa é clara, é colocar alguém ao lado de alguém que fiscaliza para inibir os professores, os gestores já fazerem as devidas observações acerca deste sistema que faliu, que é o Sistema Municipal de Ensino. Qual o propósito de tirar um servidor dos seus afazeres para fiscalizar o trabalho de fiscalização da minha equipe? Não faz sentido. Então, é importante que Vossa Excelência, vereador Eurico Freire, que representando o governo aqui, está sempre atento a essas questões, tenha a devida observação com a Prefeitura de que nós não iremos nos submeter a uma agenda fixa da Secretaria, nem tampouco a necessidade de termos a tiracolo alguém da Secretaria para causar constrangimento aos servidores, aos professores, àqueles que estão nas escolas, que precisam ser fiscalizados pelo nosso trabalho. O que nós estamos aqui trazendo é a devida necessidade de que a Prefeitura acorde para o fato de que é necessário uma união de esforços, um trabalho de colaboração para que a gente possa tirar o Recife dessa posição de vergonha nacional no teste do IDEB. Senhor presidente, muito obrigado pelas observações, pelo tempo. Vossa Excelência, convido o vereador Osmar Ricardo. Pode pedir o voto? Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. Vereadora Michele, Vossa Excelência é brilhante na tribuna, Vossa Excelência sabe dessa nossa disputa nessa tribuna aqui, né, porque a gente defende lados opostos, mas com muito respeito. Eu acho que o dia de ontem, em Boa Viagem, apesar de reconhecer o transtorno que os moradores passam, e qualquer evento que tem lá, era um antigo Recifolia, o carnaval que era daquela avenida, e hoje a prefeitura interdita, mas libera para algumas atividades, tanto evangélicos, os atos, como a questão da parada da diversidade e o movimento LGBT. Então, eu acho que ontem foi mais um dia de festa, um dia de comemoração desta data, né, contra a homofobia, contra o preconceito, e isso é muito importante, a gente sempre colocar e mostrar à sociedade, né, o que é bom. A gente não pode deixar de passar uma data, né, importante para o movimento, né, uma quantidade de gente que estava naquela avenida ontem, tomada pelo movimento, pelo trio elétrico, por toda a atitude que esse movimento pratica no ano todo para comemorar numa data, Henrique Leite, vereador Henrique Leite. Eu acho que é importante tudo que aconteceu ontem lá, apesar dos transtornos que a população passou, daquelas pessoas que moram no prédios, tal, se chatearam, ligaram, mas a importância daquele dia da data, como a gente coloca aqui, né, inclusive que eu sou autor de uma lei contra a homofobia na cidade do Recife, né, me sinto feliz, prestigiado nesse momento. Não de estar lá,
mas sim de saber que a gente contribuiu com esse movimento que fica pedindo, né, contra a homofobia, os direitos de igualdade para toda a sociedade. E mais uma vez, vereadora, Vossa Excelência traz aqui sobre a questão do uso da maconha. E que a gente defende o uso terapêutico e que esse debate é um debate importante a nível mundial, né? Os ex-presidentes de todo o mundo, inclusive o ex-presidente da República, Fernando Henrique, o ex-presidente dos Estados Unidos e outros grandes lideranças no mundo todo, defendem sim a legalização, para acabar inclusive com essa máfia, com essa briga de traficantes na rua, né? Em alguns países de primeiro mundo, em alguns estados de primeiro mundo desses países, já legalizaram e mostra que reduziu o número de homicídio, o número de tráfico, o número de pessoas envolvidas, né, do tráfico de drogas. Então a gente aqui sempre reforça esse debate, acha que o debate é um debate que precisa ser mais colocado nesta casa, na Assembleia Legislativa, nos lugares públicos, que é importante discutir. Eu acho que não só pela religião, mas sim pelo que pode contribuir. E eu conheço vários policiais, pessoas do alto nível da polícia, que reconhecem que se fizer hoje a questão da legalização para uso terapêutico, ou a legalização em alguns locais que possam utilizar isso, melhoraria e diminuiria o número de homicídios em nosso estado e no Brasil todo. Isso já tem pesquisas que já mostram isso no mundo todo. Então é preciso que tenham coragem de fazer isso, né? Então a gente está aqui mais num dia com Vossa Excelência, só registrar isso, da importância, né, de uma pessoa como Fernando Henrique, que eu não quero aqui, das minhas divergências ideológicas dentro da política, mas da importância do que é do uso terapêutico e do uso, né, da descriminalização da polícia, da droga, da maconha, né, que eu acho que isso vai ajudar muito, muito, vai acabar com a marginalidade, vai acabar com os crimes, vai diminuir. E eu vou dizer que pior do que a maconha é a bebida. Tanto é que ela é fiscalizada hoje, existe a lei seca, que é para proibir. Não, você pode vender, mas o cara sai do bar aqui hoje, chega na esquina ali, tem 3, 4, 5 policiais, militar, né, a lei seca, a BPRV, para poder parar o cara querer fazer bafômetro. Que droga pior do que essa? Né? Então mostra que precisa. Uma é legalizada, paga imposto. A outra não paga imposto. Quem toma conta dela é o tráfico, são os traficantes, são os quartéis. Então é preciso que a gente, no Brasil, tenha coragem de enfrentar esse debate político, porque é de grande importância para a população. Salve. Convido o vereador Rico Freire. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, boa tarde. Venho a esta tribuna lembrar duas datas importantes que foram comemoradas neste final de semana e que reforçam a necessidade da população em preocupar-se com questões ambientais. No sábado foi comemorado o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas e pela ONG norte-americana, que acompanha e nos traz ano a ano dados que nos preocupam e exigem de nós, e nós como legisladores da cidade do Recife, de modo especial, exige de nós uma compreensão e um acompanhamento mais intenso sobre o tema. A outra data importante é o Dia Mundial da Árvore, que foi comemorado ontem e marca não só a chegada da primavera,
no hemisfério sul, mas também a conscientização de todos em favor do meio ambiente. Essas duas datas tratam de assuntos que estão, de certa maneira, interligados, pois é a nossa população quem sofre com os impactos da falta de zelo com a natureza e, no caso do Recife, esse sofrimento se agrava sempre nos períodos de chuva. Vou me aprofundar nessa temática no grande expediente, mas já deixo registrada a necessidade dessa casa pensar em ações, o que fazer agora que estamos iniciando o verão, apesar das chuvas nos últimos dias, para mitigar ou mesmo evitar problemas em um futuro próximo. Tive a oportunidade nessa última sexta-feira de discutir com os moradores da Vila Maria Lúcia, vereador Henrique Leite, que a cada período chuvoso se vê prejudicado em muitas das casas com mais de 1 metro de água dentro de casa. Outro comprometimento é uma via que, inclusive, era uma via Rota da Copa, a Avenida Recife, que dá acesso não só à Universidade Federal, mas às indústrias da região norte e também pelo comprometimento dos rios do entorno, são altamente prejudicadas. Como disse, tornarei a abordar o tema no grande expediente. Gostaria apenas, como fui citado mais de uma vez pelo vereador André Regis, ele dando uma satisfação, vereador, eu também me interessarei, procurarei ter maiores esclarecimentos sobre essa necessidade de acompanhamento, porque me preocupa também. Se os vereadores da Câmara do Recife dependerem de autorização para cumprirem o seu papel de fiscalização, intermediação junto à população do Recife, se eu entendi bem, é isso que está sendo proposto, uma equipe que possa, eu me debruçarei sobre essa posição da Prefeitura do Recife e lhe darei retorno o mais breve possível. Obrigado. Declaro encerrado o pequeno expediente. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, discussão única dos requerimentos 5019 e 5026 de 2014, os dois de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Coloco os dois em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 5067 de 2014, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito a Vossa Excelência que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras. Senhor presidente, nossos painéis têm o registro de 27 vereadoras e vereadores aqui. Número suficiente para deliberar a ordem do dia. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, discussão única dos requerimentos 4989, 4990, o 4991 foi retirado pelo autor, 4992, 4993, 4994, 5024, 5027, 5028, 5029, 5031, 5032 de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovados. Discussão do requerimento 4995 e 5033 de 2014, os dois de autoria do vereador Eduardo Cheira. Coloco os dois em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5015 de 2014, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 5016 de 2014, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 5017, 5018 de 2014, de autoria do vereador Davi Muniz. Todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 5020 e 5022 de 2014, os dois de autoria do vereador
Amaro Cipriano Maguari. Coloque os dois em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 5021, 5023 de 2014, os dois de autoria do vereador Josemi Simões. Coloque os dois em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 5025 de 2014, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 5030, 5065, 5066 de 2014, os três de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5062, 5063, 5064, 2014, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 5061-2014, de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 1513 e 481-2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 143-2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 1514 e 498-2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 150 de 2014, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação, aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Presidente, com relação ao prolongamento do expediente, que no momento Vossa Excelência leu rápido, eu só queria, que já foi aprovado, esse segundo requerimento de número 5026, de autoria da vereadora Isabela de Rodão, eu combinei com ela que eu ia subscrever esse requerimento e ela aceitou. Já falei com o primeiro secretário, explicando também que essa homenagem que ela está fazendo ao companheiro Zé Mário Rodrigues. Zé Mário Rodrigues é um poeta, escritor, inclusive foi colega meu da SUDENE, uma pessoa que a gente reputa da melhor qualidade. E aí eu fiz questão de subscrever esse requerimento em homenagem a esse companheiro e, portanto, eu endosso todos os termos adotados pela vereadora Isabela no seu requerimento. Portanto, eu estou subscrevendo e gostaria que ficasse registrado em ata esse ponto. Muito obrigado. Pois não, excelência. Parabéns. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do extra-pauta. Extra-pauta, requerimento 5104-2014, de autoria da vereadora Aimee de Carvalho. Requer ouvido plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja realizada uma reunião em caráter solene no dia 1º de outubro de 2014, em homenagem ao Dia do Idoso, da decisão desta casa e do inteiro teor desta proposição, desse conhecimento ao pastor Ailton Zé Alves, às 15 horas, senhor presidente. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Nesse momento dou início a chamada dos senhores vereadores e vereadores inscritos no grande expediente. Primeiro vereador inscrito, convido o vereador Eurico Freire. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Retomo nesta tribuna o meu alerta
para duas datas importantes que foram comemoradas nesse fim de semana e que devem se tornar uma preocupação constante, além do que é ensinado às crianças na escola. No último sábado foi comemorado o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, uma data instituída pela ONU. Também no sábado, o jornal Diário de Pernambuco publicou uma matéria a qual revela que 35 praias de Pernambuco estão impróprias para o banho, segundo análise da Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH. O texto faz outro alerta. O nosso rio Capibaribe, que corta 42 municípios do estado, se encontra com o rio Beberibe no centro da cidade, antes de desaguar no mar, tem trechos considerados poluídos ou muito poluídos pela CPRH. Além da contaminação das águas causadas pelo sistema deficiente de saneamento, o lixo é jogado, aumenta a poluição nos rios. Basta atravessarmos a Rua da Aurora para vermos a situação degradante em que se encontra um de nossos mais importantes rios. Para se ter noção da gravidade do problema, no início do mês, a ONG Capibaribe retirou em apenas uma manhã quase 1,5 toneladas de lixo do Capibaribe. E todos sabemos que basta um dia de chuva forte para que a situação piore, pois o lixo vai se acumulando nas margens. O odor é desagradável e sem contar nos milhares de pescadores que ainda tiram o sustento do rio, mas acabam retirando mais sujeira do que peixes e caranguejos. É claro que a Prefeitura da cidade do Recife tem um papel fundamental nas ações de conscientização e campanhas de educação ambiental que atinjam todos os públicos, como também nos mutirões de limpeza e dragagem que a gestão faz no rio, que ainda está muito assoreado e ainda em ritmo muito lento. A outra data que devemos ressaltar, a importância é o Dia da Árvore, comemorado ontem. Quem não lembra quando criança teve de plantar na escola uma muda ou um simples pé de feijão em um 21 de setembro, se não você, seus filhos e netos. Precisamos fazer disso um hábito que se estenda para toda a vida. Quem aqui não está acompanhando o colapso no sistema de abastecimento de água na cidade de São Paulo, a maior do nosso país? Estudos da ONG SOS Mata Atlântica apontam que as florestas atuam como reguladoras no ciclo hidrológico e influenciam diretamente nos grandes eventos climáticos, como a seca que atinge a metrópole paulista e as enchentes que predominantemente afetam o nosso Recife, principalmente os mais pobres, que moram em áreas de risco. E isso não é um problema lá da Amazônia, pelo qual também devemos nós nos interessar. Deve ser uma preocupação nossa, pois o Recife foi erguido em meio ao manguezal, e a Mata Atlântica, que outrora foi abundante nos espaços hoje urbanos, está comprometida e carecendo não só de fiscalização, mas de tantas outras ações permanentes que amenizem esse problema. Meu mandato é pautado nessas questões ambientais, mas é fundamental que seja uma preocupação de toda a Casa José Mariano. Na última sexta-feira, por exemplo, realizamos uma reunião com os moradores da Vila Maria Lúcia, no bairro do Ipicep. Conversamos sobre os problemas de alagamento nas ruas do local e até dentro das casas das pessoas, consequência do acúmulo de lixo nas galerias e no rio. A engenheira civil de manutenção da Enlurb, Rosemira Mendes, falou sobre a possibilidade de minimização dos problemas. Além disso, ela apresentou vídeos e imagens do trabalho que realizou com sua equipe limpando rios e canais na comunidade de Dancidez e na Ponte do Caçote. Cabe a nós, legisladores dessa cidade, refletirmos sobre
como iremos abordar todas essas questões ligadas ao meio ambiente, no plano diretor que estamos construindo e que se faz cada vez mais urgente. Precisamos de um plano que leve em conta a recuperação do rio tão castigado pelo lixo comum, mas principalmente por esse sistema de saneamento falho. Eu ouço o vereador Henrique Leite. Vereador Eurico Freire, os problemas de alagamentos são problemas que não são de agora e são problemas muitas vezes causados pelo próprio povo. As invasões, as ocupações em cima de canal, fechando e aterrando lugares que não podem ser aterrados. E o caso da Vila Maria Lúcia e Vila Aliança é justamente isso, é o braço do rio Tigipió, que corta Dancidez e Sítio Grande, e quando chega lá na saída do rio Tigipió, está trancado porque foi invadido por casas, por moradias, e que isso é um custo muito alto para que só uma prefeitura consiga resolver. Nós também já estamos cobrando da Secretaria da Prefeitura, o secretário Alexandre, e ele conhece o problema. Outras gestões, como a gestão do prefeito João da Costa, a gestão do prefeito João Paulo, nós tentamos resolver aquilo ali. Inclusive, achávamos que ia resolver quando fizemos um trabalho grande ali no entorno da entrada do Ibura com a Avenida Recife, e voltou a alagar, porque o problema não está localizado, está justamente na obstrução do rio Tigipió. E isso se estende também para o Barro, se estende para Jardim São Paulo e áreas circunvizinhas. Então é importante que nós cobremos do governo um projeto que realmente possa ir buscar recursos federais, recursos estaduais, para que a gente resolva de uma vez por todas esses alagamentos, esses problemas de canais, mas que acima de tudo nós possamos educar as pessoas a não invadir canal, invadir rios, invadir mangues, que é o que acontece. Ali mesmo, próximo ao canal da Via Mangue ali, a gente não via, só via quando passava de noite, o mangue todo invadido, a luzinha acendendo. E de repente, quando a gente viu, tinha já uma ocupação enorme. A falta de habitação leva as pessoas a ocuparem lugares errados e termina trazendo um prejuízo que é difícil se resolver. Obrigado. Obrigado, vereador Henrique Leite. Incorporo vossa parte e sei que posso contar com Vossa Excelência, como também encontrei na reunião que fiz na Maria Lúcia, um assessor do vereador, primeiro secretário Almir. Primeiro secretário Almir Fernandes. Da mesa. Ronaldo, que nos relatou que o vereador também tem interesse sobre o tema. Eu tenho certeza que outros vereadores da casa e vereadoras, porque precisa ser, Aderaldo, como é um tema tão caro e um problema que se arrasta por tanto tempo, precisa ser uma pauta que tenha o compromisso de um conjunto de vereadores, que a gente possa junto procurar o executivo municipal, quiçá o executivo estadual, fazer um movimento, como o vereador Henrique Leite sugeriu, junto ao governo federal, através dos deputados federais, que destinem emendas. Se conseguirmos fazer uma ação onde a imprensa local possa fazer conosco uma visita, eu tenho fotos aqui do rio Tigipió completamente obstruído, do rio Beberibe, do rio Capibaribe. Então, precisa ser uma ação conjunta, onde o legislativo, o executivo, a imprensa
possa estar de mãos dadas para que a gente, o quanto antes, dê uma resposta que minimize, ao menos minimize, essa situação que nos preocupa tanto. Temos também na casa um plano diretor, que a gente precisa avançar esse plano diretor, que considere a natureza que nos cerca em meio a tanto concreto. E para finalizar, quero parabenizar todos os moradores do entorno da Lagoa do Araçá, na Ibiribeira, que se engajaram na ação de plantio de 300 mudas nativas e mais do embelezar da área. Irão contribuir com a preservação da lagoa, porque plantar árvores é cultivar vidas. Quem esteve mobilizando e participando ativamente dessa ação foi a Escola Pinheiros, que fica na Arquiteto Luiz Nunes, e a sua direção também merece o nosso reconhecimento e nossos parabéns. Obrigado. Presidente. Pois não, Excelência. Pela ordem, uma breve comunicação, senhor presidente, para lembrar esta casa que hoje se comemora o Dia do Radialista. Esse dia, 21 de setembro, ele remete à data de 1943, quando foi oficializada a profissão pelo então presidente Getúlio Vargas. Lembrando que o radialista, presidente, não é apenas aquele que faz a locação, é o que faz a sonoplastia, o que faz a apresentação, enfim, envolve toda uma gama que hoje alcança não apenas a própria rádio, como também a televisão e hoje, modernamente, a internet. E, por último, lembrar que nós temos aqui um representante dos radialistas, que é o nosso grande comunicador, o Bocão, e, em nome da categoria, aplaudi-lo pelo trabalho que ele desenvolve de informação todas as manhãs. Nós estamos aí ouvindo e muitas vezes sendo chamados pelo Bocão, e dizer que essa é uma profissão que tem uma funcionalidade da maior importância com a democracia, porque, inclusive, nos locais mais distantes, nos âmbitos mais populares, é o radialista que leva a informação, a discussão, que alimenta o debate democrático e que, sobretudo, forma a consciência cidadã e cidadania. Por isso, a nossa homenagem no Dia do Radialista, e muito obrigado pela generosidade de Vossa Excelência de conceder esse, se não digo à parte, mas pelo menos esse pequeno discurso, mas era justificado. Presidente, muito obrigado. Parabenizo Vossa Excelência pela lembrança dessa data tão importante e quero, em nome de todos os vereadores do Recife e de todos os funcionários desta casa, parabenizar a todos os radialistas da nossa cidade e do nosso estado. Parabéns. Convido nesse momento a vereadora missionária Michele Collins. Missionária Michele Collins. Convido o vereador André Regis. Senhor presidente, retorno a essa tribuna não mais para falar sobre educação e vou aguardar as informações que o ilustre, o querido vereador Eurico Freire trará acerca da postura da Secretaria de Educação no que se refere à tentativa de colocar obstáculos ao trabalho de fiscalização da nossa equipe. No entanto, a minha chegada aqui nessa tribuna, senhor presidente, é para repercutir, vereador Henrique Leite, a entrevista da excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, hoje pela manhã. A preocupação enorme que eu trago a essa tribuna, vereador Raul Jugman, em um determinado momento do debate ou da entrevista, ela é questionada sobre os escândalos de corrupção na Petrobras, no que está sendo chamado de Petrolão. Ela se justifica dizendo que o que foi descoberto porque o Ministério Público no governo dela tem autonomia, que a Polícia Federal no governo dela tem autonomia. O que chama a atenção nesse caso, primeiro porque o Ministério Público é autônomo pela Constituição, é independente. Não é o presidente da República que decide se vai haver ou não vai haver investigação. É uma instituição séria que foi robustecida pela Constituição de 1988 para fazer o trabalho que vem fazendo.
em defesa da democracia, em defesa dos interesses nacionais. Mas o que chama mais a atenção é que a presidente da República, ela trouxe para a discussão a Polícia Federal. E ela falou que no governo dela, a Polícia Federal investiga por determinação dela. É um órgão de governo, ao que foi contestada pelo entrevistador Chico Pinheiro, da Rede Globo, que disse: presidente, é um órgão de Estado. O rebate disse: não, é um órgão de governo vinculado ao Ministério da Justiça, seguindo a nossa orientação. Esta é uma declaração que deve ser veementemente repudiada. O dia que o presidente da República vai a público, numa entrevista, afirma que a Polícia Federal é um órgão de governo a serviço do seu governo, isso é um risco para a democracia. De acordo com a Constituição Federal, o presidente da República que utilizar a Polícia Federal como um instrumento de governo e não como órgão de Estado, está cometendo crime de responsabilidade passível de impeachment. A gravidade é imensa. Não podemos aceitar passivamente que a presidente da República diga em alto e bom som que a Polícia Federal é um órgão de governo sem que haja o devido protesto. Como fica o direito da minoria diante de uma presidente que afirma que a Polícia Federal é um órgão de governo? O que significa ser um órgão de governo? Significa o órgão que obedece à diretriz, o comando do governo, que está associado à sua política. O que não é isto que a Polícia Federal se presta a fazer. Inclusive porque os agentes, os escrivães, os policiais, os peritos, os delegados prestam serviço público, prestam concurso público para exercerem uma carreira de Estado e deveriam ser tratados como tal, como servidores públicos de uma carreira de Estado, que deveriam inclusive ter prerrogativas que são próprias da magistratura e do Ministério Público, como a inamovibilidade. Então eu venho aqui a esta tribuna para repudiar, em nome do PSDB, este comportamento agressivo à ideia de democracia, e que a presidente saiba que ela comete crime de responsabilidade ao dizer ou ao fazer com que a Polícia Federal se transforme num órgão de governo. Agora, se a sociedade brasileira não levantar a voz, e se tudo marchar para um sistema autocrático, não foi por falta de protesto da nossa parte. Eu escuto com atenção o vereador representante da bancada do Partido dos Trabalhadores, Henrique Leite. Vereador André Regis, diferente do que Vossa Excelência viu a entrevista da presidente Dilma, eu acho que nunca eu vi a presidente tão bem numa entrevista como essa de hoje pela manhã. Inclusive botou a Rede Globo no bolso, que é difícil você debater com 3 entrevistadores que querem botar você no canto da parede, né? Que dá a pergunta e atrapalha na resposta para você não responder como você quer. E a presidente conseguiu mostrar por A mais B que eles estavam errados. E nesse caso, nesse episódio da Petrobras, ela quis dizer justamente isso, que primeiro, o homem da Petrobras, quando entrou para presidir, ele não era corrupto, pelo menos ninguém sabia, não tinha nada. Ele era funcionário de 30 anos, que já tinha passado em governos, inclusive do seu partido, PSDB, e, logicamente, que ninguém vai, sem informação e sem denúncia, tirar o cara por corrupção. Isso é o primeiro ponto. O que ela quis dizer é que se ela soubesse que ele era corrupto, ela
colocaria para fora de imediato, como já colocou muitos que estavam. E que quis dizer também é que a polícia de governo ou de Estado, no seu governo, ela investiga, doa a quem doer e manda para a justiça punir, doa a quem doer. Diferentemente de outros governos que não havia investigação. Até hoje o mensalão do PSDB está parado. Está parado. Ninguém investiga. O mensalão do PT foi investigado porque o governo não se meteu. O governo federal, se quiser se meter e dizer a polícia não é subordinada ao Ministério da Justiça, não foi eu que indiquei, vou parar a justiça. É isso. Mas não fez. Nem interferiu nem no Judiciário, nem interferiu no Ministério Público. E por isso, eu acho que ela acertou quando ela disse que o governo dela abriu espaço e criou mecanismo para a autonomia da polícia, para a liberdade do Ministério Público, para a liberdade do Judiciário, e é isso que ela quis dizer. Logicamente que a sua interpretação é uma interpretação com olhos de opositor. Talvez eu, quando assistir amanhã a Aécio Neves, eu também vá ter a interpretação focado do mesmo jeito que Vossa Excelência está focando a entrevista de Dilma. Mas, no meu ponto de vista, Dilma foi muito bem, engoliu a Rede Globo, engoliu os entrevistadores da Rede Globo e se saiu muito bem da entrevista. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador Henrique Leite. A gente deve considerar que podemos analisar a entrevista que ela deu sob diversas perspectivas. Talvez numa perspectiva de torcedor, torcendo para que o PT se mantenha no poder, ela tenha saído bem. Se a gente eliminar esse lado da torcida fervorosa pela sua vitória, eu acredito que ela foi mal. Mas isso é a minha opinião e a sua opinião. Agora, a presidente da República falar que a Polícia Federal é um órgão de governo é de uma irresponsabilidade e mais, é uma irresponsabilidade que, de acordo com a Constituição, é passível de crime de responsabilidade punível com impeachment. É isso que está sendo colocado aqui. Agora, vereador Henrique Leite, acreditar que o que está sendo descoberto pela Petrobras foi em decorrência do governo, da ação do governo, é algo que não, sinceramente, não é baseado na realidade. Este governo não tem nenhum compromisso com o fortalecimento da Polícia Federal. Isso não sou eu que digo, não. São as associações da própria Polícia Federal. Este governo, se fosse um governo, inclusive, voltado para o fortalecimento da instituição, teria aberto concurso público para delegado, porque não abriu. Com o déficit enorme de delegados que nós temos no Brasil. Por que não abriu? Por que não melhorou as condições de trabalho dos delegados da Polícia Federal, do seu pessoal? Por que diminuiu os recursos para as operações da Polícia Federal? Então, isso é um discurso vazio de dizer que no seu governo o Ministério Público fiscaliza. Isso é de uma fragilidade enorme. Qual é a relação do Ministério Público com o governo Dilma Rousseff? Nenhuma. Nenhuma. De acordo com a Constituição, nenhuma. Os membros do Ministério Público, eles têm autonomia. Eles não têm nenhum dever de prestar contas ou seguir a orientação da Presidente da República. Então, dizer que no seu governo o Ministério Público fiscaliza, isso é para desviar o foco, que é da sua incompetência e é o descaso em relação ao trato da nossa maior empresa estatal. Então, o chamamento aqui é da responsabilidade que todos nós temos aqui de zelar pela democracia. Nós estamos em lados opostos e muito provavelmente para sempre. A minha visão de mundo não é a sua visão de mundo, mas eu respeito a sua visão de mundo e espero que um dia voltemos a constituir a maioria nesse país
E com maioria a gente possa governar, mas nunca massacrando o direito da minoria. A partir do momento que a Polícia Federal ela é capturada pelo Executivo para ser órgão de governo, ela vai se prestar a fazer tudo o que não deveria. E tudo que pode pôr em risco a democracia. Então, é urgente que haja um repúdio dessa postura ditatorial, de uma postura contrária à democracia da Presidente da República, que na minha concepção tem feito um péssimo governo, porque os indicadores têm todos aí demonstrados de que nós temos um governo que está agarrado a uma estratégia eleitoral de manter a escravidão da população em troca de votos. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo, senhores vereadores, pela atenção. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vinha trazer um outro assunto aqui na casa, mas diante da fala do nobre vereador que me antecedeu, eu queria inicialmente dizer que essa tribuna, a gente procurou durante esse período eleitoral não utilizá-la como arma para determinadas candidaturas. Isso foi um compromisso aqui organizado entre todos aqueles que têm posição política. Mas diante do fato do vereador que me antecedeu vim fazer essas observações, eu gostaria também de aproveitar e fazer alguns comentários. Primeiro, parabenizar o aparte aí feito pelo vereador Henrique Leite, onde destacou a entrevista da nossa presidente Dilma Rousseff, hoje pela manhã na Rede Globo. Eu fiz questão de assistir todo esse debate, porque da mesma forma, quando a Globo entrevistou o ex-candidato e falecido Eduardo Campos, que a Globo e todos os demais usaram aquele slogan, não vamos esquecer do Brasil, aquela expressão, desistir do Brasil, da mesma forma, quando Dilma foi entrevistada durante o jornal, na realidade, os entrevistadores não deixavam a presidente falar. E hoje, mais uma vez, Miriam Leitão e outros não queriam que ela falasse. Mesmo ela respondendo, queria que respondesse o que eles queriam ouvir. Essa é a realidade. E a presidente se conduziu muito bem. E nesse caso particular, é preciso esclarecer, eu sou do serviço público, vereador Vicente, vereador Eduardo, eu trabalhei na Sudene durante muito tempo, e eu conheço a fundo todos esses períodos que, pelo menos eu tenho uma certa idade, peguei o regime militar, onde era o maior momento de corrupção do país, era quando fazia parte dos militares. Isso a gente tem como provar. A coisa descia o nível, viu, que chegava rodovias construídas pelo batalhão de engenharia, de um camarada que era um tenente que cuidava de uma frente de serviço, que tinha uma conta no supermercado pago pela empresa. Isso a gente tem todos esses dados. Passado o regime militar, veio a época de Collor, e todo mundo viu o que aconteceu com PC Farias e os demais, que era a contribuição dos 30%. Depois veio no governo Fernando Henrique, que mais esculhambação que teve no serviço público, que foi o período chamado de privataria no governo Fernando Henrique, quando a privatização foi uma privatização danosa ao país, quando foi principalmente as grandes empresas rentáveis desse país, que foram privatizadas no governo Fernando Henrique, que causou o maior dano ao país, foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso o pessoal esqueceu. Esqueceu porque aí depois vem a história do mensalão mineiro, que aí o PT errou, foi copiar o PSDB na questão do mensalão. Aí está o erro. Realmente o PT errou quando foi copiar o PSDB mineiro. Esse é o grande erro do Partido dos Trabalhadores. A única coisa que o PT foi copiar do PSDB que copiou de forma errada. E finalmente assume o governo do Partido dos Trabalhadores. Eu quero dizer, vereador Vicente, nunca
no serviço público foi tanta gente demitida como durante esse governo do PT. A pessoa não sabe. Mas todos aqueles que agiram errado foram demitidos. E a gente traz a lista. Eu posso até fazer esse levantamento e trazer quantos no governo Fernando Henrique, quantos no governo Dilma. E é feito com muito rigor. E nunca a Polícia Federal teve tanta liberdade, tanto apoio para apurar o que tem errado nesse país. Nunca. Porque antes a Polícia Federal era monitorada e era determinada exatamente aquilo que o vereador que me antecedeu quis dizer aqui. Antes ela tinha esse posicionamento. Era um aparelho do governo. Hoje é um aparelho do Estado. Hoje tem liberdade de verificar a vida de qualquer cidadão. Essa é a grande diferença. A diferença da administração do PT, da administração do PSDB e de outros anteriores. E aí eu fico muito feliz quando a gente traz esse debate, porque quem está em disputa hoje é um projeto do Partido dos Trabalhadores, um projeto de 12 anos, e que espero que ele continue por mais 4, e quem está disputando é Marina, que é ex-PT, que está disputando com Dilma Rousseff. Que o projeto do PSDB nem sequer vai para segundo turno. Nem sequer vai para o segundo turno, porque o povo sabe o que é que significa o PSDB quando administrou esse país. Então é preciso que a gente traga esses dados aqui na casa. E a gente pode trazer um debate a fundo de proposta de política, de condução, como é que administra o Partido dos Trabalhadores, que vem a pessoa aqui, não, porque tem alguém corrupto da Petrobras, e o cara que era cargo de carreira durante 30 anos. 30 anos cargo de carreira. Você adivinhar que esse camarada ia fazer besteira? Quem é que pode testemunhar? Se é da própria empresa. Isso é de qualquer uma empresa que existe que seja cargo de carreira. Ele tem na testa que ele ia fazer isso? Agora que a gente vai encobrir? Não, ninguém vai encobrir. E todos aqueles que forem apurados, que tenham qualquer problema, vai pagar o pato. E aí a gente vai saber, até quando terminar essa apuração, quem é que vai estar fazendo parte desse eixo que você diz que a polícia está levantando. É isso que a gente quer ver. Agora, em nenhum momento a presidente disse hoje ou antes que a Polícia Federal não era independente para fazer o seu trabalho. Em nenhum momento ela quis tutelar a polícia. Portanto, essa sua fala é uma fala inoportuna e conduzida de forma errada. Aí condeço a parte do vereador. Vereador Jurandir Liberal, eu voltei à parte para tentar concluir o meu ponto de vista. Acho que o debate da Rede Globo, a entrevista da Rede Globo, ela faz a pesquisa do tema que mais a população quer saber para poder ela atingir quem ela quer atingir. Primeiro, a Rede Globo tem candidato e sabe aonde quer chegar. Se você pegar a novela Estação Brasil, nas entrelinhas da marca Estação Brasil, está lá, 45-40. Está lá, claramente. Isso é o primeiro ponto. Ela não quer o 13. 45 ou 40, está aí dentro do... Porque ela tem medo, porque tem o medo que o governo continue e ela cabe com o monopólio dela. Ela cabe com essa ideia de estar entrando na casa dos outros, interferindo, botando a programação que quer e não tendo ninguém para fazer nada, porque só tem SBT e Band. E mais nada. O povo não tem opção. Isso é um ponto. E nas entrevistas, aí ela vai entrevistar a Aécio Neves, aí ela pergunta, aqueles terrenos do avião que vocês, da sua família e tal, isso a população não dá importância. Aí a outra, nepotismo, a população também não está em primeiro plano da importância quando for investigar o ex-governador Eduardo Campos. Os quilos de cocaína no avião. Não dá também importância. Agora, quando vai corrupção, inflação, esses pontos, com certeza a população dá importância. E eles não falam do programa de governo do governo, eles falam questionando o governo. Por que a senhora está contra a Marina dizendo isso, dizendo aquilo? Como se fossem defensores da candidatura de Marina. Então, eles estão focados
contrária à candidatura de Dilma, e Dilma, pela primeira vez, eu achei que foi a entrevista melhor que ela fez. Inclusive mostrando por A mais B que no nosso governo, no governo de Dilma, a investigação, ela acontece. E as pessoas são presas, as pessoas são condenadas. Diferente. No governo Collor sofreu impeachment. Até hoje eu não vi uma prisão de Collor. E foi no governo passado. E outros. Agora, no governo Dilma e Lula, você vê inúmeras investigações acontecendo, porque a polícia tem autonomia hoje dentro do governo para investigar e fazer o seu papel. O Ministério Público ninguém interfere. E o Judiciário, mesmo o presidente tendo sido indicado pela presidente, ela não interferiu para dizer, não puna ninguém do meu partido, não. Puna. Errou, puna. E está aí. Então, essa é a avaliação que ela quis colocar. Ela quis colocar que tudo que está acontecendo de investigação aconteceu porque o governo é transparente e não interfere no serviço da polícia, do Ministério Público e Judiciário. Diferente de governos que tem o Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, tem tudo na mão, até a imprensa. Aí realmente fica difícil de alguma investigação acontecer. Eu concordo com Vossa Excelência, vereador Henrique Leite, e vou dar, inclusive, a parte ao vereador, para que ele possa fazer o contraponto aqui no debate, porque eu não sou de esconder o jogo da conversa. Portanto, concedo a parte ao vereador. O vereador Jurandir Liberal, eu agradeço a parte. Eu entendo a retórica, eu entendo a estratégia. É uma estratégia de procurar confundir a população, de fato, dos papéis institucionais de cada uma das instituições. E eu acredito que essa é até necessária, essa estratégia, para que haja uma saída honrosa para o Partido dos Trabalhadores. Então eu não vou ir muito contra a saída honrosa. O seu argumento, no entanto, o primeiro, me chama a atenção. Pela sua linha de raciocínio, vereador Gilberto Alves, se hoje nós sabemos quem são os corruptos, porque a Polícia Federal está investigando, porque o Ministério Público está investigando, esse seu raciocínio, ele faz com que ninguém do passado escape. Todo mundo foi corrupto. Todos os governadores de Pernambuco, todos os secretários, todo mundo que passou antes era corrupto. A linha de raciocínio é essa. Hoje a gente descobre. Então, se hoje descobrimos, não é porque hoje tem corrupção, é porque antes tinha e que não era investigado. Então, todo mundo é corrupto. Ninguém escapa. Não há uma autoridade que tenha ocupado o cargo público, inclusive aquelas que a gente mais exalta em termos de capacidade de fazer, em termos de realização, que venha a escapar. Então, esta linha de raciocínio é uma linha perigosa, de dizer, é notório. É outra linha de raciocínio um tanto quanto perigosa. Por quê? O que eu escuto daqueles que defendem o atual governo é de que é preciso que haja o devido processo legal, é preciso que haja o julgamento para que a gente saiba quem é corrupto e quem não é corrupto. Não é essa a linha? Essa é a linha. Sendo que isso só vale para os do Partido dos Trabalhadores. Os dos outros, basta que você diga que é notório. Naquela época era notório que todo mundo pagava em dinheiro. Então quer dizer que, não havendo o devido processo legal, a devida investigação no passado, todo mundo é corrupto. Eu vou concluir, vereador. E eu vou concluir somente com um questionamento. Pelo que Vossa Excelência coloca, a presidente está equivocada, não é? E aí eu gostaria de sua opinião, porque como democrata eu gostaria muito de escutar a sua opinião. Eu vou textualmente reproduzir o que a presidente da República falou. Ela disse, a Polícia Federal é órgão de governo. O Chico Pinheiro,
o entrevistador disse, presidente, não é de Estado? Ela disse, não, é de governo, é vinculado ao Ministério da Justiça e é um órgão de governo. A pergunta que eu faço a Vossa Excelência é, na sua opinião, no seu entendimento, como um político experiente, como defensor das liberdades, o senhor acredita que a Polícia Federal é um órgão do governo ou é um órgão de Estado? Somente isso. Muito obrigado. Antes de responder a Vossa Excelência, eu vou ouvir o vereador Raul Júlio e concluo. Brevemente, presidente, é que quando Vossa Excelência fez uma referência ao governo Fernando Henrique, ao qual eu servi durante 6 anos, obviamente que Vossa Excelência me convocou aqui para falar. Certo. Eu estava assistindo o debate, extremamente interessante. Eu não vou aqui lançar nenhum tipo de crítica a quem quer que seja, apenas discordar de Vossa Excelência, dizendo que o governo Fernando Henrique, um governo que eu servi, eu não concordo com o ponto de vista de Vossa Excelência. Não acho que tenha sido um governo não republicano, um governo, enfim, aonde as regras e as boas regras do serviço público, do respeito ao fundo público, do respeito à cidadania, do respeito à democracia, não tenham sido observadas, como também no interesse do serviço público. Eu apenas quero fazer aqui essa discordância, dar o meu testemunho, já que eu participei por esse governo, mas vou me abster, numa outra oportunidade, eu retomarei essa discussão com Vossa Excelência, que eu sempre reputo debater com o senhor, com Vossa Excelência, é sempre um motivo de aprendizado. E, como diz o nosso presidente Vicente Ade Gomes, que eu tenho o prazer aqui também de saudar, temos 2 presidentes na mesa, o bom debate se dá para cima. E quando eu debato com Vossa Excelência, eu estou sempre mirando alto, que é onde Vossa Excelência fala. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu queria primeiro esclarecer a Vossa Excelência. Enquanto Fernando Henrique estava no governo, eu estava no movimento sindical dos servidores federais. E sei o que a gente sentiu na pele quando os servidores tiveram o salário reduzido à metade. Além disso, teve todo um tratamento de respeitoso com as categorias do movimento sindical. E, inclusive, aquela expressão, quando ele disse que esqueça o que eu escrevi, ou seja, tudo que ele escreveu passou a ser mentira. Quando ele tratava os aposentados como vagabundos e etc. Então, isso são recordações que eu tenho do governo. E segundo, com relação ao processo de privatização do país. O que sobrou, ainda bem que o PT assumiu para não acabar o restante. Essa é a primeira observação. Com relação à observação que o vereador André Regis faz do levantamento, o que está sendo dito que o cargo de ministro a qual a Polícia Federal está subordinada é nomeado pela presidente. Agora, a estrutura de Estado, por exemplo, eu como servidor público federal, eu sempre tive minha independência para agir de acordo com a minha consciência. Portanto, eu agia dentro dos preceitos da legislação, do Estatuto do Servidor, e tinha minhas obrigações. Eu não tinha que obedecer se alguém de cima mandasse para fazer algo errado. Então, isso é uma colocação que todo servidor público tem direito dentro do seu estatuto, inclusive a própria Polícia Federal. O que eu estou colocando é que antes a Polícia Federal era cerceada no seu exercício de suas tarefas, por outras razões. Aí Vossa Excelência levanta. Dentro do Partido dos Trabalhadores isso não aconteceu, nem está acontecendo. Portanto, eu quero deixar isso registrado. E por último, vereador Henrique Leite, é assintoso a forma como a televisão, a mídia, se comporta com relação ao Partido dos Trabalhadores, sobretudo a revista Veja, que dizia que não ia ter Copa, que não ia ter estádio, o tempo todo batendo fortemente. Então, essa revista que, por sinal, a Câmara dos Vereadores tem assinatura para todos os vereadores, é uma revista que, tradicionalmente, em todos os momentos, ela vem todo mês, ou toda edição semanal, ataque ao Partido dos Trabalhadores. Inclusive, ela devia se redimir quando ela dizia que não ia ter Copa, que não ia ter estádio, que não tem infraestrutura. Que aconteceu a Copa, foi um sucesso, que os estádios só iriam estar prontos com 20 anos. Então, isso é a revista Veja, que trabalha constantemente junto com parte da mídia contra o Partido dos Trabalhadores. Isso aí a gente reconhece. E nisso aí eu reconheço também que nós fomos incompetentes quando, por exemplo,
todas as rádios comunitárias, a rede de televisão, todas as concessões de rádio, elas não estão na mão do Partido dos Trabalhadores, e sim na mão de adversários. A gente não tem uma que se coloque, não foi o partido que indicou, mas não, já toda uma estrutura montada para bater forte no Partido dos Trabalhadores. Isso é o erro. Esse é o erro nosso, que faz as coisas e não divulga de forma correta. Isso é o que eu gostaria de registrar. Então nós temos realmente esse pecado, que é um pecado original, o pecado de não divulgar as ações que o partido faz. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente. Estou a ouvir. A vereadora veio, para a gente dar tempo para a vereadora também. E eu vou usar o tempo de liderança, senhor presidente, quando for a ocasião oportuna. Não há mais nenhum orador inscrito. Vossa Excelência tem o direito de usar o tempo de liderança. Sim, senhor presidente, eu lamento o vereador Jurandir Liberal ter saído em retirada do plenário. Eu venho aqui para, na verdade, finalizar, já que ele teve a oportunidade de responder e não respondeu. Ficou no ar a pergunta ao vereador Jurandir Liberal. E eu faço novamente o questionamento. A Polícia Federal, afinal de contas, é um órgão de Estado ou de governo? O vereador não conseguiu responder. Falar sobre deveres funcionais, ora, eu também sou servidor público federal e quando eu estou na universidade eu não tenho que dar satisfação a presidente algum. Mas não é isso que se trata. Se trata do uso da Polícia Federal enquanto instituição de governo, órgão de governo. O que é inaceitável. E eu lamento que a bancada do Partido dos Trabalhadores, aqui representada inclusive pelo vereador Henrique Leite, não tenha feito a devida defesa da democracia. Lamento. E se o vereador Jurandir Liberal diz que quando eles chegam ao poder só tem a Petrobras praticamente porque o restante foi vendido, foi privatizado, imagine, vereador Eurico Freire, se o Partido dos Trabalhadores tivesse chegado ao poder com a Vale do Rio Doce, com todo o sistema Telebrás, com toda a estrutura das estatais que foram criadas, Companhia Siderúrgica Nacional, o que seria desse país? Então, é lamentável que num debate de alto nível do ponto de vista da democracia, o vereador Jurandir Liberal ele tenha feito a opção por fugir do debate, trazendo elementos estranhos, procurando dizer que todo mundo é igual, quando na verdade nós não somos. Muito obrigado. Não tendo mais orador inscrito, declaro encerrada a sessão, convocando outra no horário regimental amanhã às 15 horas.